E agora, para finalizar essa série de tutoriais, né, vamos focar nos animators, nos range selectors, que vão servir para a gente fazer diversas animações, mas principalmente nesse caso aqui focando no texto, né, naquela parte do roteiro em que a gente está falando, em que o narrador está falando da quantidade de economia de energia, quantidade de energia que é economizada quando a gente está atrás de outra pessoa na bicicleta, né? Então, eu queria que a gente continuasse aqui trabalhando com os seletores de texto e fazendo alguma coisa diferente do que a gente fez até agora, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou copiar essa camada, vou copiar esse texto, na verdade. Vamos colocar aqui no final. Vocês podem criar outra camada de texto, tá? E vou. Eu copiei o texto porque eu não queria copiar os animadores, né? Se eu copio a camada, vai ter um monte de animador e tal. E esse aqui eu vou só esconder. E acho que podemos começar. Vamos começar pelos mais simples, né? E depois a gente vai adicionando alguma coisa enfim, de informações novas aí. Tem um que tem expressions que eu queria que a gente deixasse mais pro final. Então, começando a, com essa ideia aqui de fazer animadores de texto, eu queria que a gente tentasse trabalhar com tracking e escala. Então, para isso, só veja se vocês têm esse texto aqui que está centralizado no centro, porque o tracking ele vai fazer o afastamento entre os caracteres, né? Então, se a gente tiver com o alinhamento na esquerda ou na direita, vai ficar como se o ponto de referência, né? O ponto de referência das transformações não vai ser o centro e não vai ficar tão legal, tá? Não é esse ponto aqui em que eu tô falando, que é o ponto que define a posição, tá? Eu tô falando do parágrafo mesmo. Mas também, se não tiver bem configuradinho, vocês vão ver o que está acontecendo de estranho e aí vocês podem arrumar. Bom, eu queria que vocês usassem duas propriedades. A primeira é, eu estava demorando para achar ela aqui no After em português, tá? Achei estranho assim a tradução, mas é rastreamento, é tracking, né? E ele entra aqui como intensidade de espaçamento à direita, eu não sei porquê, tá? Não sei. E aí ele faz isso aqui, né? Quanto maior, mais afastado, e afastamento de caracteres, né? Então o que a gente vai fazer é colocar aqui frames, vamos colocar aqui um keyframe no início e vamos definir como. Uh, vamos botar um valor grandão, assim, tipo aqui. E aí, sei lá, um segundo. E agora vamos colocar um valor. Eu não sei quanto é que era o tracking original. Não sei se era zero. Tá, e deixar zero, que provavelmente é original. Aí a gente sabe, né, que ele vai fazer isso aqui. E a gente pode colocar também escala. Acho que aqui a gente adiciona uma propriedade escala. Porque se a gente faz assim, as duas propriedades ficam sob efeito do mesmo animador. Então aqui a gente vai ter 0 e aqui a gente vai ter 100. Se vocês mantiverem o shift pressionado, o after trava, né? Dá um snap aqui nessa barrinha aqui no cursor de tempo. Então aqui, ó, vai aumentando enquanto trabalha o tracking. E aí a gente viu também no vídeo anterior essa propriedade que permite que a gente deixe esse efeito a partir do centro. Agora eu já esqueci onde é que é. Eu vou ver se eu acho aqui rapidinho. Acho que é alinhamento em grupo. Que aí ele fica aqui no centro. E aí tem uma diferença, né? Porque olha só. Agora ele vai fazendo o aumento da escala a partir do centro. E agora é só a gente trabalhar no seletor de intervalo. Então, se a gente, por exemplo, colocar aqui o início e o final em 100, a gente tem esse efeito aqui.
porque ele vai trabalhando com o tracking e vai trabalhando com escala também. Vamos ver se a gente deixa mais demorado aqui para a gente enxergar melhor. Tá? Se não tivesse o alinhamento em grupo, vamos colocar 0 aqui. Nem teve assim tanta diferença, né? Mas aqui a gente consegue juntar as duas coisas. Enquanto ele vai fazendo o tracking, ele faz a escala. Deixa eu ver se eu deleto a escala para ver como é que fica só o tracking. Vou só deletar aqui os keyframes da escala e colocar em 100, né? Porque senão a gente nem enxerga. Ó. Tá, e aí a escala é só para deixar um efeito extra, né? Então, acho que desse jeito aí fica bem legal. Então, ele vai juntando das duas pontas e como aqui tem uma quantidade de texto aqui na parte da esquerda maior do que na parte da direita, parece que ele dá um efeito de onda, assim. Mas ele tá reduzindo os dois ao mesmo tempo, né? Vamos ver. Ó, vocês veem que o efeito que a gente tem é porque aqui a quantidade de letras é maior, tá? Mas ele tá fazendo isso tudo ao mesmo tempo. Aqui não precisa. Se a gente colocar só After Effects, que aí fica mais ou menos a mesma quantidade de texto dos dois lados, né? Da esquerda e da direita. Acho que assim não fica... Tá? Então, esse é um efeito. O outro que eu queria mostrar pra vocês, e de repente eu vou fazer em outro vídeo, tá? Então, vou parar o vídeo por aqui. Esse vai ser o vídeo sobre tracking e aí o outro a gente faz com uma expression.